Boa noite, Sheila. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Boa noite, José. Tudo bem? Tudo. Eu tive que ir lá fora para poder a internet pegar, que eu não queria pegar aqui dentro de jeito nenhum. Eita, a internet está difícil, Mas né? agora deu certo. Boa noite. Boa noite, Gabi. tudo bem? Tudo Boa noite, bem. pessoal. Boa noite. Ei, Cris, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bacana demais. Ah, então tá bom. Devagar e sempre. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite. Beleza, beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, José. Tá bem, Cris. E aí, pessoal, como é que tá sendo as aulas? Estão gostando? Tá funcionando? Tá, eu achei que não, mas tá boa. Acho que não. Não tá de vento em Caminhando, polpa. né, Rosângela? Oi? Tá caminhando. Tá indo muito bem. Pelo menos eu tô gostando bem. Que bom. Eu ontem, português, eu amei. É, Pois Eu é. não gosto, não conto pra ninguém, não. Eu não gosto de matemática. também Eu amo nunca fui bom em matemática. matemática, gente. Acho ótimo. Assim, eu amo física e química, mas eu sou péssimo. Eu nunca consegui tirar nota boa. Né? Nunca. Esse é o primeiro ano que nós estamos Matemática, estudando química. física. É, né? Física é legal. Eu só tinha trauma com as fórmulas na hora da prova, aquele monte de trem. Faltou Dona Inês. Porque eu e Dona Inês na matemática. Ela gosta? Sentindo falta dela, da Joelma. A Joelma sumiu, hein? Então. Joelma está trabalhando nesse horário. Tá trabalhando nesse horário? Então. Tá. A Juvencio, boa noite, Ana. Oi. Boa noite para vocês. Ei, Maria Boa Gorete. noite, Gorete, tudo bem? Olha, Oi, Vou Gorete. deixar vocês me ver um pouquinho. Boa noite, Luiz. Boa noite a Boa todos. noite, Juvencio, tudo Boa bem? noite, Boa José. noite. Boa noite, Juventus. Agora. boa noite. Quem diria, gente, que a gente já tá em 2020, cada um na sua casa, tendo aula, Quem diria, hein? todo mundo mostrando um pouquinho da casa de cada um. Coisa da tecnologia. Eu de camiseta, de chinelo, dando aula. Ô, Luiz, eu tô deitada. Olha só a cara de pau, gente. Como é que pode? Mordomia, hein? É desse A folga jeito. da pessoa. Ah, eu vou dar aula deitado também. A minha cama já tá pronta lá. E o pior é que a minha cama fica atrás. Assim, encostada, né? Tô na cama. O pior é que a minha cama ficar atrás, aí eu tenho que arrumar ela de qualquer jeito. Que eu falo assim, se ficar bagunçada, não tem jeito, gente. Porque meu quarto é todo bagunçado, mas essa parte aqui, vocês vê tudo arrumadinho. Coloquei um tanto de almofada aqui atrás pra encostar. Não vai cochilar aí, não, hein? Não pode cochilar, não. Não, hein? não. Eu vou chamar toda hora pra ver. Ô, gente, o bom dessas aulas aqui é que eu posso chamar pessoas, né? Convidar, por exemplo, gente lá da Argentina para conversar com vocês, quando precisar. Aí vai dar Vamos combinar um dia, vocês praticarem um pouquinho do espanhol. E convidar os professores também, né? Vamos ver. Aham. Gente, todo mundo viu a entrevista? Eu vi. Viu, Eu né? Eu vi. Vocês gostaram? Eu gostei muito. Gostou? Vocês viram? Muito. Eu não consegui ver. No dia eu estava trabalhando fora e cheguei já de noite. Não teve jeito. Tem problema não, mas ela tá gravada. Já tem outra com o Jonier, que a gente vai trabalhar na outra. Sei se semana que vem na outra. E aí depois tem a comigo, que é com a Bárbara. A Bárbara, ela tá na Argentina.
Vai ter o Fabrício também, que você já conhece, vai ter um monte de gente. No final é a gente querer entrevistar o Mujica. Vamos torcer pra gente conseguir chamar o Mujica pra dar uma entrevista pra vocês aí. Vamos ver. Vocês conhecem o Mujica? Beleza. Não. Vamos conhecer, Não? né? O ex-presidente do Eu acho Uruguai? que você já falou dele. Ele foi presidente do Uruguai. Ele é um senhorzinho, super humilde. Ele teve uma notícia que foi considerado o presidente mais pobre, porque ele mora numa fazendinha. Ele ia de fusquinha pra quando ele era presidente. Ele é todo humilde. A gente tá querendo ver se consegue chamar ele, porque ele é um cara fenomenal. Bom, já deu 10 minutinhos, né? Vamos lá. Eu vou apresentar para vocês a nossa aula. Eu só acho que vou ter problemas só pra... Boa noite, professor Luiz. Boa noite, como é que você tá? Eu tô bem com você. Tudo bem também. Saudade, amor. Pois é, a gente tá com saudade, a gente tá falando disso agora, saudade demais, né? Professor Luiz, Oi. me deu uma inflamação no pescoço, assim, ó. Negócio do fone. Do fone? É pesado seu fone? Que fone é esse que você tá usando? Ah, o fone de telefone, ué. Mas ele pesa pra machucar seu pescoço? Não, porque inchou, porque eu coloquei dentro do ouvido, entendeu? Ah, tá. É, você tem que usar igual o meu, assim, ó. Porque aí ele não entra. Porque senão, quando esse que a gente tem, eu tenho esse também, tipo assim, né, ó. Aí ele machuca um pouquinho. Se ficar muito Deixa eu tempo, falar. ele machuca. Eu ficou todo inchado, eu pensei que eu tava até com cachumba. Misericórdia. Eu custei. Ué, negócio de feio, eu tô assistindo sem fome. Que isso, pode não. Mas vai. Alô, amor, beijo. Oi? Não escutei. Ô, Luiz, Oi? e o Silvério, ele não vai vir, não? Quem? Sou Silvério, que é da nossa sala do ano passado. Silvestre? Sei. É o Silvestre. O Silvestre? E o que ele decidiu? Ele vai participar? Ó, o Silvestre tá querendo participar, mas tá com medo. Por quê? Ele falou que ia participar, mas não entrou nem nada. Perguntei ele, falei assim, depois eu vou ver. Depois a gente conversa com ele, né? Pra ver se Ô, convence professor ele. Luiz, Oi? eu encontrei com a Hilda hoje. Ah, Ela falou que não vai estudar esse ano, não, que tá muito difícil, entendeu? Na eu internet. entendo, eu entendo. Que pena. Nosso orador oficial, né? Eu gosto, de qualquer jeito eu tô indo. Tô dando conta, não, mas eu tô assistindo. Não, nós vamos conseguir. Junto nós vamos. É? Gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aí. Falou. Vocês estão vendo, né? Sim, Vocês estão vendo aqui a apresentação? tá legal. Sim. Tá? Eu não. Perfeito. Peraí que eu só vou aceitar o pessoal Clarice aqui. Então, vamos começar nossa aula, recordando esse dia. É bom que todo mundo desliga. Senão dá Todo mundo, por favor, desliga. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Nosso dia de lanche, né, gente? Porque eu sou taurina, eu amo comer, então sempre que tiver comida eu vou lembrar. A minha memória, ela é essa. Oi? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, Ah, então tá bom. Tô aqui, viu? tá bem. É a Clarice que tá falando? É porque eu não tô vendo. Ah, Sou eu. agora sim eu tô te vendo. Ah, tudo bem com você? Tudo ótimo. Pronto para nossa aula de espanhol, né? Tô pronta. Então bora. Bueno, vamos. Ei, Clarice. Ei, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Ah, então tá bom. Então vamos à aula. Bueno, Então vamos. clase número. ¿Cuál es este número que está acá? ¿Se acuerdan? Vocês lembram? Que número como é que falava esse número aqui? Clase. Como que era um em espanhol?
Olha o desespero da Rosane. Classe número 1. Quem dijo? Quem que falou? Juvêncio? Classe número 1. Bueno, gente, a gente vai trabalhar com espanhol. A equipe do espanhol da EJA, a gente decidiu que a gente vai trabalhar nessa época de pandemia com as entrevistas. Então, por isso que eu mandei para vocês as entrevistas. Então, todas as nossas aulas vão ser baseadas nas entrevistas que nós, professores, vamos fazer com os nossos convidados, tá? De diferentes países. Vocês já viram a Glória Maria, que é do México. Ela é de México, mexicana. E aí vocês viram tudo que ela achou sobre o Brasil, que ela falou sobre o Brasil. A próxima entrevista aqui é com a Carol, ela é professora do 3º ano. Ela entrevistou o Jonier, que é da Colômbia. E aí depois vai ter a que eu vou entrevistar aqui, a Bárbara. Quem tá com o microfone, gente, desliga pra mim, por favor, tá fazendo um barulhinho, pra não atrapalhar os outros colegas, tá? E aí, nós vamos fazer essas entrevistas. Vai ter o Fabrício, que vocês já conhecem, vai ter a Nadi, vai ter mais umas 5 pessoas, tá? A Poliana também, que é a professora dos concluintes desse ano, que vai fazer também outra entrevista. Então, nós outros... Ui, Jesus, o que tá acontecendo aí? Quem que tá com o microfone ligado, gente? Quem que é Carlos Elias? Carlos tá com o telefone ligado. Não sei se está presente na aula, porque não está escutando. Entonces, nosotros vamos a trabajar el género entrevista. Você sabe o que é uma entrevista? Sim. O que é uma entrevista? É entrevistar, né? Fazer perguntas, né? Fazer perguntas, né? Vocês estão vendo o que é... Vocês estão vendo a apresentação aqui, né? Uhum. Sim? Então, entrevista é um intercâmbio de ideias ou opiniões. Então, é uma troca de ideias e opiniões mediante uma conversação que se dá entre 2 ou mais pessoas. Nessas épocas de pandemia e na televisão, a gente está vendo muitas entrevistas de todo tipo. Aquela entrevista com o Bial, que ele está fazendo agora online, né? Então, a gente tem vários tipos de entrevistas jornalísticas, entrevistas de famosos, entrevistas de qualquer coisa que a gente está tendo agora nesse momento. E a entrevista... Há 2 roles, tem duas pessoas que vão, 2 funções, que é o entrevistador, que é quem entrevista e quem hace as perguntas, e o entrevistado, que é quem recebe as perguntas e contesta e responde, certo? Então, o entrevistador é quem formula as perguntas e conduz a conversação, e o entrevistador planteia ao entrevistado uma série de perguntas ou assuntos com o objetivo de que ele, o entrevistado, exponha, explique ou argumente sua opinião. Ou simplesmente nos forneça informações ou testemunhos sobre alguma coisa. No caso da entrevista que a gente assistiu, quem é o entrevistador? Vocês lembram o nome dela, da professora? Luiz, eu não assisti a entrevista. Eu esqueci o nome, é de cabelo cacheado. A cabelo Laura. Cacheado, não é isso? A Laura, isso. A Laura. A Laura é a entrevistadora. E quem que é o entrevistado ou a entrevistada? É Glória Maria. A Glória Maria, que tem o nome da nossa famosa. Oi. Vou só te fazer uma pergunta. Faça. Essas 2 pessoas, o nome é esse mesmo? Entrevistador e entrevistado? São só esses 2 nomes? Pelo menos no gênero de entrevistas. Mas você pode ter também um repórter, mas aí é mais uma coisa de notícia. Você está falando nesse sentido?
Uma entrevista. Uma entrevista, por Ah. exemplo. Quem está entrevistando, né, o jornalista lá, por exemplo, quem está Aham. entrevistando, chama o entrevistador. Isso. E o outro entrevistado. Quem Entrevistado. está recebendo. Sim, Isso. entendi. Isso. Entendi. Tá bom? bem explicado. Tá bom. Bom, e aí existem entrevistas. Quais são outros tipos de entrevistas, gente? Entrevistas laborais. Quando a gente vai para o emprego, a gente fala que a gente vai ter o quê? Uma entrevista de trabalho. Então, nesse caso, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, quem que é o entrevistado? O trabalhador, o empregado, trabalhador. o candidato à vaga, né? Isso. Então, ele é o entrevistado. Isso. Depois, nós outros temos periodísticas, que são as entrevistas jornalísticas ou as entrevistas clínicas. As entrevistas clínicas são aquelas quando a gente vai para o médico. E aí o médico faz as perguntas para a gente e a gente responde. Entenderam? Entendi. Tá bem entendido. Então, ótimo. Então, o fim da entrevista, ou seja, o propósito é recoletar ou coletar determinada informação ou opinião, tá? E, como guia, um entrevistador utiliza um formulário ou um esquema de perguntas. Vocês viram que a Laura fez as perguntas para a Glória Maria. Então, quais são essas características? As características são: toda entrevista tem como mínimo um entrevistador e um entrevistado, claro. Para alguém responder, tem que ter alguém que pergunta e tem que ter alguém que responde. Então, a gente precisa de um entrevistador e um entrevistado. É uma ferramenta para obter informação, é um ato de comunicação, requer um processo de preparação, ou seja, todas as perguntas que a gente vai fazer, a gente manda para a pessoa antes, a gente prepara para ela poder preparar, para ela poder, né, ver se ela está confortável com algumas perguntas. Às vezes ela fala assim, você pode perguntar isso também. Então a gente entrevista fazendo essas perguntas. A entrevista predomina o discurso direto, né, ou seja, ali entre as duas pessoas, enquanto ao número de entrevistados pode ser individuais ou grupais, certo? Vocês estão me entendendo, né? Enquanto ao meio, as entrevistas podem ser presenciais, podem ser telefônicas, escritas, radiofônicas, audiovisuais ou digitais. No caso nosso, foi uma entrevista digital pela internet, certo? Por uma videochamada igual essa daqui que a gente está fazendo agora. E para que serve a entrevista? A entrevista permite obter informação relevante sobre um tema, situação ou pessoa através de testemunhos, certo? Testemunhos diretos ou de um especialista no assunto que vai ser tratado. Por fim, as entrevistas são ferramentas para investigar, analisar e informar. Então, esse é o gênero entrevista. Por isso que eu preciso passar para vocês o que é para vocês entenderem e a gente começar a trabalhar isso. E como é que é uma entrevista? Como é que ela é dividida? Ela é dividida numa apresentação, no início, que é uma apresentação. Então, a Laura fala, oi, eu sou Laura, eu vou entrevistar a Glória Maria. Então, ela pergunta, olha, Glória Maria, vocês viram todo esse processo. Então, neste momento, o entrevistador dá a boa-vinda ao entrevistado e os outros presentes, se fosse, né, se tivesse, apresenta o tema da entrevista e expõe algumas diretrizes que guiarão a comunicação. No caso da entrevista da Laura e da Glória Maria, já foi tratado previamente o que eles iam falar, então a gente já sabia o que a gente ia conversar. Depois a gente desenvolve um diálogo, né, que a gente começa a fazer as perguntas e as respostas, põe algumas informações, opiniões, aquilo dali. E a gente fecha a entrevista despedindo. Então, o entrevistador se encarrega de resumir e ponderar tudo discutido. Nesse caso, não precisou, né? Porque eram perguntas cotidianas da Glória, coisas, informações pessoais dela. Então, não precisou ela fazer esse resumo todo. Beleza? Então, a gente tem esses tipos de entrevista. Entrevista periodística, trabalho, clínica, psicológica e de investigação, que é de pesquisa. Beleza, galera? E aí, a gente tem a nossa entrevista, que vocês, quem viu, viu, quem não viu, vai ver, né? Porque precisa para essa aula e para a próxima também. Aqui está a Glória e a nossa querida Laura, que ela é o meu amorzinho da faculdade. E aí,
nós temos essas perguntas na entrevista. E aí eu quero que vocês me ajudem a respondê-las. Ela pergunta para a Glória, quando viviste em Brasil e em onde? Alguém lembra quando que ela veio e onde que ela morou? Em Viçosa, né, cara? Foi. Em Viçosa. Em que ano? Vocês lembram? 2016. Ah, bien. E depois, pergunta, viniste a estudar ou a trabalhar? O que ela veio fazer? Estudar. E por que elegiste nosso país para estudar? Ela fala porque ela escolheu o Brasil. Vocês lembram? Sim. Porque era um Brasil, que o Brasil era um país que era um Brasil latino, né? Eu esqueci como América Latina. Isso, que era da mais América fácil. Latina, isso, Graça. Então era mais fácil para ela entender e o pessoal daqui também entender o espanhol, porque tem muitas pessoas aqui que falam espanhol. O portunhol, né, na verdade. Né? E da cultura do nosso país? Ela perguntou de comida, de festa. O que a Glória respondeu sobre o que chamou a atenção nela aqui? Vocês lembram? A festa junina. A festa junina, ela falou. Ela participou também, né? De uma delas numa escola infantil lá na cidade de Viçosa. Isso, gostou ela foi. Da canjica. E gostou da canjica. Isso. Perfeito. Depois, a outra pergunta que é: ¿crees que hay mucha semejanza entre la cultura de México y la cultura brasileira? O que ela respondeu? Não, eu acho que ela, pelo menos o que eu entendi, ela diz que o milho, né? No caso que ela comeu lá na canjica, e o abacate com leite não é normal no México, na terra dela. É estranho, né? Ela falou que a gente come o abacate de maneira doce, né? E que eles comem abacate salgado. Mas ela falou uma coisa de semelhança cultural, que é o quê? Eu entendi ela falar que é da música, né? Do jeito de dançar, de acolher, que o país daqui é acolhedor tanto quanto dela. E que a gente também é um povo que alegre. Também, mas ela falou alguma coisa sobre lutar. O que ela falou sobre a nossa cultura de lutar? Sobre o quê? A nossa cultura de lutar pelos movimentos sociais. Ela falou isso. Igual no país dela. Isso. Isso, né? Pelos direitos sociais e tudo mais. Depois, aí outra pergunta que é: te gostou estudar em Brasília? Ela gostou? Sim, gostou. E aí ela falou ela até voltaria de novo. Ela até voltaria, é verdade. Depois ela falou sobre os pontos positivos e negativos. Quais que foram? Vocês lembram? Ela falou mais negativo do que positivo, mas um positivo que ficou marcado foi com relação à professora. E ela veio totalmente sem conhecer a língua portuguesa, e a professora teve muita paciência, cuidou e ensinou a língua para ela e um pouco da cultura também. Isso, muito bem. Isso mesmo. E falou também que gostou muito das festas. Das festas, ela adorou, né? Quem não gosta das nossas festas, né, gente? E depois, sobre a educação. Que a gente perguntou se é parecida com a educação no México, com a educação no Brasil. O que ela respondeu? Eu não entendi. Eu não entendi a pergunta. A Laura perguntou se a educação no México é parecida com a educação no Brasil. E aí ela responde uma coisa. O que é? Tem algumas diferenças na sala de aula, né? Porque lá eles têm a cadeira fazendo uma roda, e aqui em fileiras. E ela achou isso muito interessante. Ao contrário, lá em fileira, parece que as pessoas ficam mais juntas, ficam se comunicando melhor. A metodologia que aqui o aluno é mais participativo, né? Então vocês participam mais, vocês falam mais, vocês dão opiniões, e que lá já não é tão assim, não é isso? Depois, com relação
a nós brasileiros, como que ela define a gente? Como? Repete, por favor. Com relação a nós brasileiros, como que ela define a gente? O povo Naquelas festeiro, respostas alegre. de uma palavra, É. Então, só falou experiência, divertido, interessante. Não gostei. Por quê? Pouca definição da gente. Mas era uma palavra só. Ai, Era só uma palavra. divertido, um povo divertido. Ela veio Maravilhoso. buscar em... Não, eu não gostei muito da resposta dela, não. Divertido, gente, para o espanhol é uma coisa muito boa. Às vezes, para a gente, divertido soa como uma coisa qualquer. Mas um povo divertido é um povo acolhedor, é um povo hospitaleiro, é um povo interessante, é um povo alegre. A gente, quando vai para fora, a gente vê o tanto que a gente brasileiro é alegre, a gente interessa pela cultura do outro, a gente quer saber. Você vê um gringo, um estrangeiro aqui no Brasil, você tenta se comunicar com ele de qualquer jeito, você tenta ajudar. Essa é uma maneira divertida. Não pensa, Graça, que a diversão dela é só de festa. O divertido que ela quis dizer é que a gente é um país muito legal. É um povo muito bacana. Entendeu? Como ela veio para estudar, agora, depois da sua explicação, eu fico até mais tranquila. Porque divertido para nós é uma pessoa totalmente... Só quer saber de festa. Solta, largada, só liga para as bagunças da vida. Não. O divertido que ela quis dizer é esse, tá? Eu entendi que ela quis dizer que a gente é um povo receptivo, não é isso? Isso, também. Que o divertido é que a gente é um povo bom de lidar. Não é um povo fechado, é um povo muito aberto. Entendeu? Isso. Então, ótimo. Então, temos as perguntas de la nuestra cultura, de nuestro país. ¿Qué más la llamó a atención a Gloria? Entonces fue comida muy diferente, que nosotros comemos mucho maíz. O que é maíz? Vocês sabem? Esse aí eu não sei, A não. nossa cultura veio dos negros, né? Isso, mas o que é o maíz? Você sabe o que é o maíz? Não. Não? Nós vamos ver depois. E ela falou sobre o carnaval, festas juninas, ela falou sobre a canjica doce, que aí no México eles comem o mesmo milho da canjica, só que de uma maneira salgada, que é um caldo de pozole. Pozole é um tipo de comida que nós vamos ver. E depois ela fala que a palta comemos dulce, palta ou aguacate, e eles comem salgado, de maneira salgada. Nós vamos ver aí. Depois, ela fala que a gente é uma pessoa muito hospitaleira, tem uma relação fácil, gosta de abraçar todo mundo, que a gente gosta de festa, gosta de se divertir, a gente gosta de dançar, a gente gosta de comer. Isso é muito verdade, principalmente os mineiros. A nossa receptividade é baseada na comida. Se alguém fala que vai na nossa casa, a primeira coisa que a gente pensa é na comida. O que a gente vai dar de comer Recebe pra na essa pessoa? Cozinha. O povo mineiro recebe na cozinha. Então, olha só, para vocês verem, ela ficou aqui em Minas, a gente tem que pensar isso. Ela ficou aqui em Minas, então ela tem a opinião dela é baseada nos mineiros. Graças a Deus. Que a gente é um povo muito hospitaleiro. Muito, muito, muito. Depois ela falou sobre a lutas sociais, que é sobre a educação pública e democrática também, que lá acontece muito, certo? Depois ela, sobre a experiência dela, estudar aqui no Brasil, ela falou que não sabia nada de português, então foi difícil para ela, mas que ela fez muitas amizades de vários países e que a professora cuidou muito dela. E que o bom disso tudo é que ela aprendeu uma outra língua e uma outra cultura. Sim. Sobre educação, ela falou que a gente tem uma metodologia mais participativa na sala de aula e os alunos integram mais em projetos sociais, que é o que geralmente a EJA faz, né? Quando a gente faz palestras, quando a gente faz debates, a gente faz os trabalhos que a gente faz na escola, isso é uma coisa muito nossa, né? Que ela percebeu. E com relação às pessoas do Brasil, ela falou que a gente é muito alegre e que um ponto negativo também é que algumas pessoas não tinham interesse de conhecer ou ajudá-la quando ela estava aqui, mas que isso podia ser também questão de timidez, né? Às vezes uma pessoa é mais fechadinha, não quer dizer que ela não tem interesse, ela só é um pouco tímida. Bueno,
Vocês estão me escutando, gente? Estão Sim. vendo a aula? E aí, nós outros... Paula, você está picando muito, viu, a conversa? Oi? Luiz, deve ter com o microfone ligado aí, porque não estou quase te ouvindo aqui. Tá, todo mundo, gente, desliga o microfone, por favor. O microfone, né? O microfone. Moacir de Jesus, quem que tá falando? É você mesmo que tá falando do microfone? Ah, tá. Bah. Então tá, vocês estão vendo a apresentação ainda, né? Estamos vendo. Então, nós temos a bandeira de México. Eu quero que todo mundo fale agora México. 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 Aí está. México. México. E quem nasce no México é o quê? Mexicano. Mexicano ou mexicana? Mexicana. Mexicano. Isso. No caso da Glória, ela é o quê? Mexicana. Mexicana. Não tem o som de X no espanhol, não é chã, hein? É. No caso de México, no caso de México é México ou mexicana, sim? Mexicana. Mexicana. Depois a gente viu. Vocês lembram da Frida Kahlo, que ano passado ela apresentou as coisas do México, vocês lembram? Sim. E aí, o nome dela era Frida Kahlo, a profissão dela era pintora, vocês lembram disso, né? Ela também era do México e a nacionalidade mexicana. E a Glória? É Glória Maria. Sim. Espera que eu anotei. Tá Glória aqui, ó. Maria. E a profissão é Pois é, a profissão eu fiquei na dúvida. Eu também fiquei. E aí eu procurei informação e ela é licenciada em redes agroalimentares. Vocês não me perguntam o que faz uma pessoa que trabalha com redes agroalimentares, porque eu não sei falar. Ela disse que é similar à economia do lar, né? no campo. Ah, A educação no campo. Ela falou alguma coisa disso mesmo. Mas eu ainda não sei o que é. O que trabalha redes agroalimentares. Qual que é o nome? Aí tá aparecendo, ó, licenciada em redes agroalimentárias. Quer dizer que 20 anos? Quer dizer Oi? que tem? É 20 anos que ela tem? 25. 29. 25. Ela tem 25? 29. Eu entendi. 25 anos. Eu tinha anotado 26, mas eu tô na dúvida agora. É 25. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Desculpa o atraso, viu? Tem problema não. Desculpa. O trânsito hoje estava o que estava. Cheguei Tem em casa. problema não. O professor Luiz, ela Oi. é da cidade de Calientes. Águas Calientes. Águas Calientes. Águas Calientes. Inclusive, na página do Facebook da EJA do Espanhol tem um vídeo sobre Águas Calientes que a gente colocou lá para vocês saberem. Sigam a página do Facebook do Espanhol, quem tem Facebook, viu, gente? A gente posta tudo lá também, tá bom? Então, a nacionalidade de Frida e de Glória, qual é? Mexicana. Mexicanas. São mexicanas. Muy bien. Y ahí nosotros volvemos a las comidas. ¿Se acuerdan de todas las comidas que vimos el año pasado? Vocês lembram? Eu não, Luiz. Eu quase não frequentei suas aulas, Luiz. Não tem problema não, a gente vai retomar. Bueno, aí tem esse maíz. Olha aí o que era o maíz. Ah, tá. Mas é o quê? É milho, professor. Milho? É o milho. Professor, Oi. que dia que nós vamos fazer as comidas? Uai, nós vamos marcar. No dia que sair a vacina, a gente faz um encontrão e todo mundo sai do SUS vacinado e vai cozinhar. Ô, Luiz, espanhol é combinação? Não, deixa eu ver. Não tem a palavra comilança em espanhol. Que eu saiba, não tem. Não tem. Bueno, entonces, el maíz o el choclo. En español también se puede decir
Choclo. Repita comigo. Choclo. 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 Vou escrever aqui, ó. Choclo. 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 Dale. Choclo. E aí, a gente tem a canjica que ela falou, que essa canjica é nossa. Ninguém toma. Você pode fazer ela com leite condensado, com leite de coco, com o que você quiser, mas ela é nossa. A nossa canjica é nossa da festa junina. E aí, ela falou sobre o pozole. Esse é o pozole. O pozole é um tradicional prato da culinária mexicana, originado na era pré... Gente, pera aí rapidinho, que eu só vou abrir a porta para minha cachorra, porque ela tá velhinha. Pera aí. Gente, essa... Ah, vocês não estão vendo, não, né? Vocês não estão me vendo, né? Eu estou. Agora vocês estão? Eu estou. Essa é a Charo. Ela é argentina. Eu trouxe ela lá da Argentina. Gente. Ela tá velhinha já. Qual é o nome? Ela chama Charo. Charo. Charo, vou escrever pra você. Charo é o diminutivo de Rosário. Então é um nome... Tipo que a gente tem Aparecida, Cida. Não é brasileira. Ela é estrangeira, gente. Mas, ó, vamos lá. Vamos continuar. Eu queria só mostrar ela pra vocês. Vocês estão vendo de novo aqui? Tanto das suas aulas. Oh, que bom. Isso é muito bom, uai. Muito. Eu fico lembrando tanto do ano passado, quando a gente estava todos juntos lá na sala. Né? Ai, ano que vem nós vamos estar juntos de novo. Aí eu prometo que eu vou levar mais gente. Gente, então, o pozole, que ela falou muito rápido na entrevista, mas esse é o pozole, que é o prato típico do México, feito com o milho da canjica, aquele milho que a gente usa para fazer canjica, só que salgado. Então é uma sopa feita de milho, com carne de porco ou de galinha. Ele é original da era pré-colombiana, tá? E é servido com vários vegetais e outros ingredientes, como cebola, alface, queijo, a pimenta malagueta, tá bom? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que tiene el pozole? Lleva 4 litros de agua, 1 kilo de carne de puerco o de carne de cerdo cortada en cubos, medio kilo de costilla de puerco cortada em trozos. Trozos é pedaços, tá? Quando a gente corta em pedaços. 3 latas de maíz, que é o para pozole, que é aquele milho da canjica. Uma cebolla blanca cortada em 4 partes. 8 dientes de ajo e sal. Então aqui a gente tem vários tipos de comida. Quais foram, então, que a gente tem? Carne de puerco. Que mais? Costilla de puerco. Maíz. Que mais? Cebola. Cebolla e ajo. Ajo. Não se olvide que a J tem nome, tem som. É sal a gosto. E sal a gosto. E aí está a palta ou el aguacate. Esse é o abacate, que em espanhol é palta ou aguacate, que nós tomamos o licuado de palta, que é uma palta, hielo, 1 litro de leite e açúcar. Isso que é a nossa... Que é vitamina de abacate. A nossa vitamina maravilhosa de abacate. Gente, é só a gente que toma isso, tá? É o único país que eu acho do mundo que toma vitamina de abacate. Eu nunca vi ninguém mais tomando, só a gente. E a gente fez uma ótima receita, porque é muito bom isso daqui, viu? Meu Deus do céu. E aí, leite em pó. Eu também coloco, leite ninho. Bueno, entonces, a Glória falou que eles comem o abacate ou a palta
de maneira salgada. E o que é o que ela disse? Chama-se guacamole. Alguém já comeu guacamole? Já. Eu tenho muita vontade, nunca comi, não. Então, ano que vem, nós vamos comer guacamole. Nós vamos fazer, então. É bom. Guacamole. Que cheva é guacamole mexicano? 6 Professor, paltas. tem muito barulho nessa Gente, quem tá com o microfone... Tá impossível de ouvir. Gente, quem tá com o microfone, desliga, por favor. Maria Gorete. Ai, Maria Gorete, era você. Obrigado. Entonces, el guacamole lleva 6 aguacates o paltas medianas o 4 paltas o aguacates grandes, 100 gramas de tomate, 100 gramas de cebolla, una lima o un limón, uma cucharada de cilantro. Gente, cilantro. Eu esqueci o que é cilantro. Ixi, esqueci o que é cilantro em português, meu Deus. Eu vou pesquisar aqui e vou falar para vocês. Mas Não. Cilantro. Ai, meu Deus. Às vezes foge. Salsinha. Salsinha. Então, o que tem no guacamole mexicano? Tomate, abacate, cebola, palta, cebola, limão, cilantro e sal. Tem gente que coloca azeite, tem gente que coloca vinagre. Eu coloco só o azeite e o limão. E ó, sabe com o que eu como isso aqui, gente? Sabe Doritos? Isso daqui com Doritos, gente. Misericórdia. Credo, Doritos fedorento. Não, mas tem um Doritos que é sem gosto. Tem um Doritos que é sem gosto. Ele é muito bom. Gente. É bom, né, professor? Fica ótimo. Com torrada? Com torrada. Sabe, tem gente que a gente come também com outras coisas. Então, hoje a gente viu a cultura mexicana a partir da gastronomia. Então a gente teve um vocabulário de comida aí que eu lembro que eu acho que vocês não estavam lembrando desses vocabulários todos. O que levava a empanada argentina? Vocês lembram? Que tinha a empanada argentina? Infelizmente eu não lembro. Não estava na aula. Aquele molho de chimichurri que estava uma delícia. É um pastel, então, farinha. É a massa, mas eu tô falando o recheio, assim, o recheio. Carne moída, salsa, pimenta, o chimichurri é a salsa que... É uma delícia. O chimichurri, esses podemos comer todos os dias. É tipo um pastel assado, não é isso? Porque na verdade a gente fez assado, mas pode fazer ele frito também, né? Então, é que nós comimos, tinha carne picada. O que é a carne picada? Vocês lembram? Moída? Carne moída. Papa. O que era papa? Batata. Azeitona. Cebola. Tomate. Alho. Muito bem. Então, gente, essa aula de hoje foi só para contextualizar as comidas que a gente viu ali que a Glória falou. E aí, vocês viram alguma dessas comidas no filme? Alguém chegou a ver? Em algum momento, falar sobre alguma comida? Daquele filme Viva a Vida é uma Festa? Isso, ele falou alguma coisa? A não ser... Eu não sei se ele falou, mas eu vi que tinha muita imagem. Eu não tô lembrado, gente, minha memória é péssima. Mas eles tinham Mas eu falei sobre o Pan de Muerto. Você lembra de Pan de Muerto? Que eu falei na última aula? Ele falou que pão. Um pão. Que se chamava Pan de Muerto, né? Que ele tinha formato. É o pão do morto. Eu lembro, mas não lembro o que é. É um pão. Mas ele tinha um formatinho especial. Era formato de quê? Um pãozinho redondinho? Não.
Ele tinha um formatinho. Caveira. Vocês não lembram, não? Caveira. É? Não. É uma caveira, eu lembro. Gente, peraí, deixa eu ver. Pão em formato de caveira. Que eles comiam, o pãozinho. A caveirinha. Não, perdão. Não era, o Paulo estava certo. O que era, em formato de caveira, eram as calaveras dulces, que era de açúcar. Os docinhos. O pan de muerto. Era de açúcar. Isso. A caveirinha era de açúcar e o pão era redondinho. O pan de muerto é esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Não. Eu tô. Eu tô. Esse é o pan de muerto. O Paulo estava certo, era redondinho. Eu que estou viajando. É porque eu vi Mas é porque tem gente que faz, tá vendo? Em formato de caveirinha, ó. E aí tinha as calaveras dulces, que eram de açúcar. Certo? Eu lembro que eu tinha visto umas caveiras, então é o doce. Ótimo. As Então, caveirinhas são doces, né? Elas são doces, elas são de açúcar, assim. Então, gente, nessa aula de hoje a gente deu só uma repassada assim, no vocabulário. Eu queria ver se vocês lembravam. Vocês não estavam lembrando nem do que vocês comeram, né? Na empanada, né? Vocês só botaram para dentro. Então, na próxima aula a gente vai continuar com o México. E aí, vocês não faltem, porque a gente vai ficar falando sobre a cultura, sobre as outras coisas que a gente tem que terminar. E aí, eu vou dar o dever para vocês na próxima aula. Hoje não vai ter dever, não, porque eu acho que vocês são cheios de dever, né? Vocês tiveram bastante dever, né? Bastante, não? Ô, Luiz, depois você vai mandar isso aí no PDF? Mando. Eu vou mandar tudo. Eu vou mandar o filme. Eu vou mandar um link do Drive, que tá lá o material. Aí eu vou colocando e vocês vão baixando. E a entrevista? Como que a gente vai ver a entrevista, Luiz? A entrevista tá no YouTube. Eu mandei o link. Ah, você mandou o link? Mandei. Eu vou mandar de novo depois da aula. Eu mando. Tá? Gente, eu vou fazer a chamada, eu vou terminar 10 minutos, porque vocês têm que ficar nesse link aqui, eu acho, porque vocês vão ter o teatro. Então vocês não podem sair, hein? Não é para ir embora. É porque se sair desse link aí, depois a gente não consegue entrar, igual do Zé, cara. Então tem que ficar nele. Então, por isso que eu vou terminar entrar, a aula mais cedo, para poder... Outra coisa, vocês estão sabendo o negócio de presença, né? A Renata já conversou com vocês sobre presença, sobre participação, sobre trabalhos. Você sabe que eu sou muito bonzinho, né? Eu quase não passo atividade para vocês fazerem em casa. Mentira. Eu passei muita coisa para vocês. Mas eu já tinha o material. Eu vou ver se eu consigo mandar pelo CP. Então, quando vocês forem pegar a sexta, tem como vocês pegar, porque já está pronto. Eu só tenho que organizar. Ai, que coisa boa! Porque Aí a Juliana, ó, ela chegou, tá vendo? Valeu? Ó, eu vou fazer a chamada rapidinho. Vocês falam para mim. Adriana, tá aí? Alessia? Presente. Alisson? Tô aqui. Ana Aparecida? Presente. Ana Aparecida Teixeira? Presente. E quem? Desculpa, é a Ana Soares. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boas noites.